Pessoal, vamos bater um papo sobre a tabela periódica. Dá uma olhadinha, ó. Aqui é o esquemão geral da tabela periódica. O que eu quero que você perceba? Primeira coisa assim, ó, que a tabela periódica ela está construída em ordem crescente de número atômico. Se você observar o número atômico de hidrogênio, aqui é 1. Na tabela periódica, para facilidade de consulta, o número atômico vem em cima. O que significa em ordem crescente? Número atômico 1, o hélio é número atômico 2, o lítio número atômico 3, berílio 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante. Então, a tabela está em ordem crescente de número atômico. Segunda coisa que eu quero que você saiba. Ela é feita de linhas verticais, que a gente chama de família ou grupo. Vou abreviar aqui, ó. Linha vertical, a gente vai chamar de família ou grupo. Tanto faz falar uma coisa ou outra. São 18 linhas verticais aí. E ela é feita de linhas horizontais, abreviação LH, que eu vou chamar de período. Então, só para você se localizar. A linha vertical é família ou grupo, horizontal é período. Se você notar, o primeiro período da tabela periódica só tem 2 elementos. É o hidrogênio e o hélio. Olha o segundo período aqui. Seria isso. Olha o terceiro período aqui. E assim vai. Quero mais, ó. Se você notar, a tabela tem esse esquema aqui, ó. Tem esse bloquinho aqui à esquerda, um bloco aqui no meio, um bloco à direita e uma ilha aqui ao sul. Tá bom. Me ajuda aqui. Quantas famílias tem nesse bloquinho da esquerda? Seria esse, ó. Te ajuda a contar. São 2. Conta aqui no meio, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 famílias aqui no meio. Aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui são 6. E aqui embaixo, tirando esses 2 primeiros que pertencem aqui, serão 14. Pessoal, você já viu esses números 2, 6, 10 e 14? Lógico que viu. Isso aqui é o máximo de elétrons que cabe no subnível S, no P, no D e no F. É óbvio que não é coincidência. Todo mundo que mora aqui, ó, nesse bloquinho, a distribuição termina em S. Quem mora aqui no meio termina em D. Quem mora aqui vai terminar em P e aqui a distribuição termina em F. Só para você conferir, ó, o lítio está nesse bloco S, número atômico 3. Eu vou distribuir. 1s2, são 3 elétrons. 2s1, terminou em S. E acredite, se fizer a distribuição de qualquer um desses caras, aqui termina em D, aqui em P, aqui em F. Aqui só tem um hélio que está no bloco P, que ele começa e termina com um S2. Mas tem uma razão para ele estar aí que você vai ver lá para frente. Então, o que mais eu quero que você saiba? Se o elemento terminar em S ou em P, ou seja, morar aqui ou aqui, ele foi chamado de elemento representativo. E se terminar em D ou em F, morar aqui ou aqui, elemento de transição. Por que eu estou te falando isso? Os elementos representativos, o bloco S e o bloco P, foram chamados de famílias As. 1A, 2A, 3A, 4A, até 8A. E os de transição, famílias Bs. Ocorre que essa numeração de famílias As para representativos e B de transição, a IUPAC não usa mais. Agora ela usou uma nova nomenclatura, que é numerada de 1 a 18. Família 1, 2, aqui vem, deixa eu apagar isso aqui, ó. Família 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, família 13, 14, 15, 16, 17, 18. Por que eu estou te mostrando isso? Porque eu quero que você saiba o seguinte, ó. Se ele falar grupo 1 ou família 1 é a mesma coisa que 1A. 2 ou família 2 é a mesma coisa que família 2A. Agora, grupo 13, que é a mesma coisa que 3A. 14, que é a mesma coisa que 4A. Se quiser lembrar, é só pegar esse 3 aqui. Ó. 13 é 3A. O 4 aqui. 14 é 4A. 15 é 5A. E assim vai. E por que é importante fazer essa relação? Pelo seguinte, ó. Deixa eu pegar uma tabela aqui que está menos poluída. Se você fizer a distribuição do sódio, ele vai ter
2 elétrons na camada K, 8 na L e 1 elétron na M. Esse é o sódio. Se você fizer a distribuição do magnésio, ele vai ter 2 na K, 8 na L, 1 na M. K, L, M. Por que eu estou te mostrando isso? Me ajuda aqui, vamos tentar lembrar. O sódio tem quantos elétrons na camada de valência? A camada de valência é da última camada, KLM. 1 elétron na camada de valência. Por isso que ele é da família 1A. Como é que é? O magnésio, ele tem... Aqui, desculpa, o magnésio aqui são 2 na camada de valência. Aqui eu fiz bobagem. Deixa eu apagar aqui, ó. Apaga, ele não quer apagar. Apagou. Ele tem 2 na camada de valência. 2 na K e na L. Tem 2 na camada de valência, por isso que ele é da família 2A. O número de elétrons na camada de valência corresponde ao número das famílias A. Então, ó, quantos elétrons vai ter na camada de valência dos elementos da família 3A? 3. Ah, quantos elétrons tem na camada de valência do germânio? É só olhar, é da família 4A? 4. Ah, o oxigênio tem quantos elétrons na camada de valência? É da família 6A, 6. Agora não vai se atrapalhar. Lá, quantos elétrons tem na camada de valência dos elementos do grupo 17? 17 é a mesma coisa aqui, 7A, 7. Então, ó, as famílias A aqui, nos elementos representativos, esse número indica quantos elétrons tem na camada de valência. E se a linha vertical indica alguma coisa, a linha horizontal deve indicar também. Dá uma olhada. Ó. Quantas camadas tem o sódio? 3. K, L, M. Por isso que ele está no primeiro, segundo, terceiro período. Como é que é? O período que o elemento está indica quantas camadas ele tem. Se você pegar o frâncio, ele está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período, ele tem 7 camadas. Se os elétrons são distribuídos na camadas K, L, M, N, O, P e Q. Se é assim, ó, quantas camadas tem o magnésio? Ele está no primeiro, segundo, terceiro período, ele tem 3 camadas. K, L, M. Então, olha quanta coisa você já consegue me falar eu apontando o elemento químico. Quer ver? Vou pegar o iodo. O iodo, a distribuição eletrônica dele termina em S, P, D ou F. P, porque ele está no bloco P. Quantos elétrons ele tem na camada de valência? 7, porque ele está na família 7A. Seus elétrons estão em quantas camadas? 1, 2, 3, 4, 5 camadas, porque ele está no quinto período. Bom, vamos ver se você pegou essas coisas. Ó, faz 2 exercícios.